disso tudo e um pouquinho sobre cada reza. Todos que rezam para estar em ligação com Deus. E com a gente não é diferente. As nossas orações são nosso meio de estar sempre ligados a Deus, para agradecer por tudo que temos. É o balanço de todas as nossas ações e o pilar mais importante da nossa fé. O diferencial é que são 5 orações por dia. E a gente pode fazer uma comparação simples para explicar o porquê das 5 orações. O ser humano é feito de corpo e alma. Seu corpo tem suas necessidades. Você precisa dormir, se alimentar, descansar, essas coisas. E a nossa alma também, não é diferente. Ela tem as suas necessidades. Você precisa de um tempo para estar bem consigo mesmo, não só fisicamente, mas espiritualmente. Ao longo do dia, você vai se alimentar várias vezes para suprir suas necessidades fisiológicas, não é? As rezas são como refeições para a sua alma. É uma maneira de você estar sempre conectado com seu Criador e senti-lo ao decorrer do seu dia. Elas são 5 orações, mas nós rezamos basicamente 3 vezes ao dia. A reza da manhã, às 2 da tarde e às 2 da noite. Exatamente como as 3 refeições que o seu corpo necessita. Todas as orações são feitas em árabe e nelas nós lemos suratas e reforçamos que Deus é único e poderoso. Antes de qualquer reza, nós temos o chamado para a oração, que é o adhan. Nele, nós falamos que Deus é o maior e único, que o mensageiro de Deus é o profeta Muhammad e que seus súditos se levantem para rezar. Para realizar as orações, a gente precisa se preparar. Antes de toda oração, a gente precisa fazer o wudu, que é a ablução, que consiste em lavarmos os braços, o rosto, o meio do cabelo e os pés, para limparmos e purificarmos nosso corpo antes da oração. E a gente precisa estar limpo e usando roupas limpas. Não podemos estar molhados nem sujos de barros ou de qualquer outra coisa. Precisamos nos apresentar de maneira decente diante de Deus. O lugar em que rezamos também deve estar limpo. Nós podemos rezar diretamente no chão, mas a gente usa o tapete como proteção. A gente se direciona a Meca, que fica na Arábia Saudita. Lá é o nosso lugar sagrado, porque foi onde a nossa religião surgiu. Então todos os muçulmanos devem estar voltados para lá no momento da oração. E por fim, devemos estar totalmente concentrados na oração. Não podemos ficar conversando ou pensando coisas aleatórias durante a reza, para realmente estarmos em contato com o Criador. Agora, eu vou explicar um pouquinho de cada reza. A primeira reza do dia é a Salat al-Fajr, que é a reza do amanhecer. O período em que a rezamos é desde a alvorada, que é a primeira claridade da manhã, até o nascer do sol. Ela é constituída de 2 ciclos. Cada ciclo é o ato de abaixar o tronco no sentido de reverenciar a Deus, ajoelhar e colocar a testa no chão, como sinal de total submissão diante do Criador Todo-Poderoso. Bom, nessa reza a gente faz isso 2 vezes. Essa é a reza mais importante, porque é a oração para começar o nosso dia. Assim como a gente precisa de um café da manhã reforçado para começar bem o dia, a nossa alma também precisa. A segunda reza é a Salat ad-Dohr. Ela é a reza do meio-dia. Ela é composta de 4 ciclos e pode ser rezada do meio-dia até o pôr do sol. A terceira reza é a Salat al-Asr, que é a reza da tarde. E o horário dela é depois da reza do meio-dia até o pôr do sol. E ela também tem 4 ciclos. A quarta reza é a Salat al-Maghrib, que é a oração do ocaso, ou seja, o pôr do sol. E ela é composta de 3 ciclos. A quinta e última reza tem 4 ciclos. E ela é a Salat al-Isha, que é a oração da noite. As 2 últimas podem ser rezadas desde o pôr do sol até a meia-noite. Entre as 2 rezas seguidas, tanto as da tarde quanto as da noite, nós lemos algumas súplicas, pedimos perdão e agradecemos a Deus. Também precisamos cumprir o horário de cada reza. Elas têm um período grande entre elas, então dá para conciliar os afazeres da vida e as orações. Além dessas 5 rezas obrigatórias diariamente, temos mais algumas que também são, mas dependem das circunstâncias para as rezarmos. Tem a Salat al-Eid, que são feitas em dias de festivais religiosos, que são 2. Eid al-Fitr, o dia de encerramento de Ramadã, o nosso mês sagrado de jejum, que eu vou explicar mais pra frente, e o Eid al-Adha,
que é o dia do ritual de sacrifício da peregrinação, que eu também vou explicar mais pra frente. Ambas as rezas são apenas uma vez por ano, quando ocorrem os eventos citados. Tem a Salat al-Tawaf, que é a oração feita após as voltas dadas em volta da Kaaba, em Meca. Como é uma obrigação nossa irmos a Meca pelo menos uma vez na vida, tem uma reza específica que rezamos a mais quando estamos lá. Tem a Salat al-Ayat, que é a oração dos fenômenos naturais. Quando ocorre um eclipse lunar, solar, um terremoto ou qualquer fenômeno natural de grande porte, devemos rezá-la, porque a oração vai acalmar a pessoa. Então tem pessoas que vão ficar angustiadas quando acontece algo do gênero, e isso é uma forma de acalmá-las. Tem a Salat al-Mayyit, que é a oração do morto. Sempre que morre alguém que amamos, depois de lavá-lo e enterrá-lo, a gente reza pela sua alma. Tem a Salat al-Neder, que é a oração da promessa. Sempre que você fizer uma promessa ou um juramento que for concedido, você deve rezá-la. E tem também a Salat al-Jum'ah, que é a oração da sexta-feira, que é o dia sagrado do muçulmano. E ela é rezada nas mesquitas em grupo com acompanhamento do sheik. Bom, esse é o básico das orações. Se vocês tiverem alguma dúvida